Abraão, ele pega 3 elementos e ele e Isaac saem carregando isso. E eu percebo que são coisas que são necessárias para mim, para você. Elas podem nos ajudar a encontrar esse lugar onde acharemos essa disposição de oferecer ao Senhor o nosso melhor, de cumprirmos a vontade de Deus de uma forma agradável, de sermos para Ele, sabe, esse sacrifício santo e agradável a Ele. Andar com Deus, amados, não deve ser um peso, não porque é ruim que seja um peso, é porque não é um peso. Cumprir a vontade de Deus não deve ser uma coisa pesada, enfadonha e que te livre ou te prive de alegrias ou de prazeres nessa vida, porque não é um lugar de privação de alegrias, de satisfação, de plenitude e de prazeres. Não é. Andar com Deus é prazeroso, se santificar é prazeroso. Quem distorce a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, é um entendimento desse século, é Satanás e os seus diabos. São eles que distorcem a verdade de Deus. O que Deus tem para mim e para você, amados, é uma vontade boa, perfeita e é agradável. Vivendo aquilo que Deus tem para você e disposto a sacrificar, a oferecer a Deus o seu melhor, você vai encontrar de Deus o melhor. Deus não vai perder para você, amados. Você jamais vai poder fazer mais para Deus do que Ele deseja fazer e pode fazer sobre a tua vida. Mas nós precisamos vencer os sofismas e os argumentos que nos impedem de entrarmos nesse lugar. Essa barreira de entendimento, essa barreira de compreensão. E temos a disposição de nos lançarmos em santidade sim, em conhecimento das Escrituras Sagradas sim, cumprindo aquilo que aprendemos, praticamos. É nesse lugar que as coisas acontecem. E esses elementos falam disso. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou nos ombros do seu filho, e ele mesmo levou brasas para o fogo e a faca. A lenha, a brasa e a faca. O fogo, amados, necessário para poder queimar o sacrifício. O fogo na Bíblia é a representação do quê? Quando teve o Pentecostes, as línguas que vinham como? Eram o que vindo sobre os homens? O Espírito Santo de Deus. Não tem como, amados. Para oferecer o melhor para Deus, é preciso a chama do Espírito Santo ardendo em nossos corações, por amor ao nosso Senhor. Se você estiver cheio do Espírito Santo, amando o teu Senhor, você terá paixão pela igreja dele, paixão pela palavra dele. Quando essa chama queima no teu coração, as coisas fazem sentido, toda a confusão se desfaz, todo o cansaço é dissolvido. Essa chama te leva a fazer coisas que antes você não fazia, a se comprometer com coisas que antes você não se comprometia, e a realizar, porque é o agir do Espírito Santo que vai fluir nos dons que Deus te deu. E você vai dar palavras que você não daria no natural. Você vai tocar pessoas que você não tocaria de forma natural, mas o sobrenatural, essa chama queimando em você, te leva a oferecer a Deus o seu melhor. E isso jamais será pesado. Pelo contrário, você terá fome por mais fogo e por mais de Deus. É uma presença que te preenche, ela é satisfatória. Ela, amados, queima tudo que é impuro. É necessário carregar a chama. Quer oferecer sacrifício para Deus, não tem como ir sem ir com a chama. Então a primeira coisa que você tem que se preocupar é ser cheio do Espírito, é praticar as obras do Espírito, é anular as obras da carne, é ser cheio do Espírito. Amém, amados? Quem tem o Espírito Santo de Deus não acha nada difícil para Deus, mas sacrifica o seu melhor com prazer. Na verdade, ele vê a oportunidade de oferecer o melhor para Deus. Para ele é uma oportunidade, é uma alegria estar naquele lugar fazendo o que está fazendo. Amém, amados? Glória a Deus. E esse cutelo, essa faca, quando nós vemos uma lâmina na palavra, o que ela representa? A palavra. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Significa palavra. Para fazer o melhor para Deus, amados, nós precisamos da palavra. Precisamos compreender a sua vontade. Precisamos saber o que Deus deseja. Querer fazer as coisas para Deus em desacordo com a sua palavra é confusão. Sai desse espírito. Sai desse lugar. Trazer distorção. Ah, mas não pode ser assim. Mas seria tão bom se fosse assado. Não, aqui está escrito. É assim que Deus diz. Não é assim que tem que ser. É assim que deve ser. Mas assim é muito difícil. Eu não falei que era assim que ia ser fácil. Eu falei que é assim que tem que ser. Amém? Então é a palavra. Olha o que esse homem está fazendo. Bem, ele tinha uma palavra. Essa palavra estava cortando o coração dele ou não? Estão comigo? Glória a Deus. E Isaac carregava a lenha, amados. A lenha, ela era usada para você fazer a manutenção do fogo, amém? O altar não podia ser apagado. Você fazia a manutenção com óleo e com a lenha. O óleo mantinha as lâmpadas da menorá acesas, e a lenha mantinha a chama do altar aceso. A lenha fala de constância. A lenha fala de não parar. A lenha fala de você construir. Tudo quanto é construção que você vai fazer tem lenha. Nós lemos no culto passado aqui Ageu, quando ele chama a atenção do povo, porque estavam menosprezando a obra da casa, todo mundo se preocupando com a própria casa, esquecendo do templo. Ele fala: para tudo, subam ao monte e busquem a madeira. Amém? Busquem a madeira para a construção do templo. Madeira fala disso. Até hoje, por mais que haja tecnologias modernas para construção, a grande maioria das construções vai madeira. Madeira fala de construir algo novo, fala de você sustentar aquilo, fala de você manter contínuo. Amém, amados? Madeira é isso, é o que demora. Uma madeira de lei não acaba nunca. Se você tem móveis de madeira de lei, ou talvez na casa dos seus avós, que hoje em dia está difícil, uma madeira realmente maciça, você vai ver que tem móveis que não acabam. Madeira fala de algo, enfim, perpétuo. Amém, amados? Quem carregava a madeira era Isaac. Agora, o único que estava com o futuro comprometido ali era quem? Subir naquele monte ali ia ser o fim da linha para ele, irmão. Mesmo assim, ele carregou a lenha. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: fala, filho, apesar de tudo, por mais que pareça o fim, não pare. Continue. Vai até o fim. Olha o que o próprio Isaac fala para o pai aqui. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. Abraão levou o espírito e levou a palavra, mas quem iria dar continuidade, dar sequência nas promessas era Isaac. Ele carregava a lenha, e para caminhar e começar a caminhar os dois juntos, Isaac disse para o seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas estão aqui, a lenha também estão aqui, mas aonde está o holocausto? Isaac está dizendo: pai, eu não sei aonde vai dar tudo isso, mas eu vou carregar até o fim, eu vou com o Senhor até onde tenha que ir. Eu estou vendo aqui as brasas, eu estou vendo aqui a faca também está aí na tua mão, as lenhas estão aqui nas minhas costas. Aonde isso vai dar? Aonde isso vai chegar, pai? Mas eu vou carregar. Se é isso que tem que ser feito, nós vamos fazer. Na frente nós vamos ver, amados, um senhor de 100 anos amarrando as mãos de um rapaz de 14 anos. Você acha que isso era possível? Ele estava disposto a oferecer a Deus a sua própria vida, a oferecer ao Senhor o seu melhor. Isso nos ensina, amados. O único que corria risco verdadeiro nesse momento aqui, sendo bem literal, amém, amados, era Isaac. Abraão ia voltar, ele ia cumprir o que Deus mandou. Falar: Senhor, fui obediente a ti. Mas Isaac,
Por isso que a lenha está sobre as costas dele, mostrando para nós que apesar do que for, amados, sendo o que for, por mais difícil que pareça ser, continue, porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O amor de muitos se esfriará, mas o seu não. O amor de muitos pode se esfriar, mas o nosso não. Eu não vou parar, eu vou carregar a lenha. Ainda há um fogo, ainda há uma chama, ainda há algo para queimar. E nós vamos dar continuidade nisso. O evangelho verdadeiro continuará sendo pregado. Podem prender 1, 2, 100, 1000. Jesus será pregado. A sua santidade será anunciada. E a salvação alcançará muitos.